Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quinto vídeo do canal da Comunhão Popular, um jovem movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Caso você não me conheça, eu me chamo Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia, casado, pai de duas meninas, flamenguista convicto, o que é muito importante, e atualmente tenho a honra de ser o presidente da CP, esse movimento que congrega dezenas de pessoas pelo Brasil. Bom, vamos lá. No nosso último vídeo, eu tratei um pouco aqui da questão da Petrobras, do preço dos combustíveis no Brasil. E fiz isso de uma maneira diferente, partindo de um documento da doutrina social da Igreja, mais precisamente da encíclica 40º ano do Papa Pio XI. Nesse último vídeo, então, me baseei na doutrina social da Igreja Católica para falar sobre a questão do preço dos combustíveis no Brasil hoje. Em vários e vários vídeos anteriores e também nas nossas postagens da Comunhão Popular pelo Facebook, pelo Instagram, temos sempre falado da doutrina social da Igreja, a DSI. Mas, afinal de contas, o que isso é na prática? O que é a doutrina social da Igreja? Esse é o tema do nosso vídeo, é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. A única coisa que eu te peço, antes de a gente começar a nossa conversa, é que você ajude a disseminar esse conteúdo pelo Brasil, né? Que você coloque nos seus stories do Instagram, que você curta essa postagem, que você compartilhe com amigos no WhatsApp, enfim, que você leve nossa mensagem adiante. Bom, o que é a doutrina social da Igreja? Falando de maneira muito direta, clara e objetiva, a doutrina social da Igreja é o conjunto dos ensinamentos da Igreja Católica sobre questões sociais. Quer dizer, o cristianismo ele é essencialmente uma religião. Né? O cristianismo é essencialmente um chamado espiritual, sobrenatural, para uma comunhão com Deus e para a busca da vida eterna. Né? Então, o centro do cristianismo é uma mensagem espiritual. Mas além de ser uma religião, o cristianismo também traz consigo uma determinada perspectiva sobre a vida em sociedade, sobre as questões sociais. Isso é bastante claro na Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento, várias e várias noções sobre como a vida social deve ser organizada vão sendo transmitidas nos textos bíblicos. Né? Como deve ser o nosso contato com os pobres, como deve ser a nossa relação com o governo, como devem ser administrados os bens, como deve se dar a relação entre as pessoas dentro da família e assim por diante. A preocupação, então, com as questões sociais sempre esteve presente no cristianismo desde as suas origens. E ao longo da história da igreja, nós vamos encontrar várias e várias figuras, papas, escritores, santos, que vão se dedicar a questões sociais. Se a gente olha, por exemplo, os textos dos padres da igreja, que são os escritores cristãos dos primeiros séculos, a gente vai encontrar vários e vários textos sobre, por exemplo, a necessidade de cuidado dos pobres, a necessidade da assistência social, sobre a dificuldade dos ricos para obter a salvação, e assim por diante, como um exemplo entre vários outros. Na Idade Média também, os chamados autores escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, vão escrever também vários textos sobre esse tipo de assunto. Pois bem, no final do século XIX, depois de todas as transformações sociais causadas pela Revolução Industrial, né, que modificou completamente a vida da humanidade, introduziu as máquinas como centro da economia, provocou uma grande migração das pessoas do campo para a cidade, aumentou enormemente a pobreza, enfim, a Revolução Industrial do século XVIII ela traz consigo uma série de consequências sociais bastante fortes, inclusive o surgimento de várias ideologias novas que vão querer transformar radicalmente a sociedade, como o socialismo, o comunismo, etc. Diante desse cenário, dessas transformações, a Igreja Católica decidiu, então, sistematizar o conjunto dos seus ensinamentos sociais. Repito, a preocupação com a questão social, os discursos e as ações práticas em relação às questões sociais
estão presentes no cristianismo desde as suas origens. Mas no final do século XIX, diante dos impactos e dos desafios gerados pela industrialização, a Igreja Católica decidiu sistematizar o seu ensino sobre a questão social. Isso aconteceu pela primeira vez nesse texto aqui, a carta encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Certo? Todo o pontificado do Papa Leão XIII, uma das grandes figuras da história da Igreja, foi um pontificado voltado para a relação entre a Igreja e o mundo. O Papa agiu em várias frentes, tentando reposicionar a Igreja no mundo moderno. Então ele escreveu encíclicas sobre o problema da liberdade, sobre a autoridade dos governos, sobre a relação entre a Igreja e a filosofia, para melhorar a interlocução entre o pensamento católico e as diferentes correntes intelectuais da Europa. Enfim, um Papa muito preocupado com a presença da Igreja na sociedade. E aí, em 1891, ele resolve sistematizar o ensino católico sobre as questões socioeconômicas. Esse texto, Rerum Novarum, não tem esse nome à toa, né? Rerum Novarum, numa tradução assim livre, significa algo como sobre as coisas novas, sobre as novidades, né? Quer dizer, a convicção do Papa é de que havia um novo cenário. O mundo industrial, capitalista, trazia consigo desafios novos. E era necessário que a Igreja recorresse à sua tradição de sempre, ao seu ensinamento tradicional, à sua doutrina fundamental, para jogar luz sobre os novos desafios que estavam colocados aí. E esse texto é considerado o texto fundador da DS. Depois daí, a Igreja Católica não parou mais. Basicamente, todos os papas, depois de Leão XIII, vão se sentir chamados a escrever textos sobre questões socioeconômicas. Alguns se destacam de maneira especial. Então, nós temos, por exemplo, a encíclica do Papa Pio XI sobre educação, né, Divinus Ilius Magistri, a encíclica também do Papa Pio XI sobre as questões socioeconômicas de maneira mais ampla, 40º ano, que eu citei no último vídeo. Né? Esse Papa também terá alguns documentos de condenação ao fascismo e ao nazismo, além de um documento de condenação ao comunismo, especificamente, Divini Redemptoris. O Papa Pio XII não vai escrever nenhum grande documento de doutrina social, mas vai fazer vários discursos que se tornaram famosos, sobretudo os seus célebres discursos de Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Sempre durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa fazia um grande discurso no Natal sobre questões sociais, sobre democracia, sobre os direitos dos cidadãos. Depois o Papa João XXIII vai publicar textos como Mater et Magistra, Pacem in Terris. Papa Paulo VI vai escrever Populorum Progressio, 80ª Advents. Papa João Paulo II, Labor Excelsis, Centésimos Anos, Solicitudo Reis Socialis. O Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. E o Papa Francisco, hoje, nós sabemos, muito devotado à questão social, escrevendo documentos muito importantes, como Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social como base de uma ordem política saudável, e Laudato Si, sobre a questão ambiental. Depois de Leão XIII, sem jamais trair os seus princípios, se mantendo fiel sempre à sua própria tradição, a Igreja Católica foi cada vez mais incorporando a sua doutrina social e buscando, de maneira cada vez mais intensa, dar auxílio ao mundo no enfrentamento dos seus desafios. A Igreja não pretende de maneira nenhuma ocupar a posição que cabe aos governos e à sociedade. A Igreja não pretende substituir os governos e a sociedade, mas pretende dar o seu contributo. A Igreja acredita que a partir da sua fé, ela consegue enxergar os problemas sociais de uma maneira diferente, de uma maneira privilegiada. E ela busca ajudar os homens nesse percurso. A comunhão popular é explicitamente um movimento inspirado na doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja não é uma receita de bolo, ela não é uma ideologia, ela não busca apresentar uma fórmula mágica para a resolução dos problemas sociais, mas ela oferece alguns princípios. Nós, na comunhão popular, buscamos nos inspirar nesses princípios, nos pautar nesses princípios,
aplicando a realidade brasileira, confrontando com os desafios do nosso tempo, para que o nosso país possa ter um rumo melhor. As bases da doutrina social católica são, por um lado, a tradição da Igreja, a Sagrada Escritura e os documentos dos papas. Mas há também um quarto alicerce, que é a própria razão humana, que através da sua reflexão, do seu raciocínio, é capaz também de descobrir e desvendar muitas verdades sobre a vida em sociedade. É por isso que a doutrina social da Igreja, apesar de nascer da fé católica, busca se apresentar a todos. Todos os documentos da doutrina social da Igreja, desde João 23, são sempre endereçados pelos papas, não apenas aos católicos, mas a todos os homens de boa vontade. Essa também é a postura da comunhão popular. Por mais que sejamos um movimento explicitamente inspirado na doutrina social da Igreja, estamos abertos a todos, chamamos a todos que caminhem conosco, acreditando firmemente que por esse caminho inspirado na DSI, que tem como marco fundador Rerum Novarum, o Brasil pode atingir o melhor destino. Um grande abraço, continuamos juntos, sob Deus e com os pobres. E a você eu deixo o meu convite. Junte-se à comunhão popular. Manda uma mensagem para a gente e a gente explica direitinho como é que você pode participar do nosso movimento. Um grande abraço, até a próxima.